Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um Day Trade na Vale 5, dia 25 de nove de 2012. Este é o resumo das técnicas da metodologia Trend Follow Expert aplicada ao Day Trade. Acesse www.traderprofissional.com.br e você se cadastra para receber todos os dias no seu e-mail um vídeo de 15 minutos com o resumo das técnicas da metodologia Trend Follow Expert. Você pode vir aqui cadastrar no curso pelo YouTube diretamente, pelo Facebook e pelo Twitter, tá ok? Bom pessoal, então primeira coisa que um trader tem que fazer é determinar a tendência do mercado. Tá? A média móvel exponencial 89, que é esta média azul, ela determina a tendência do mercado. O preço abriu acima da média móvel exponencial 89, então a tendência é de alta. Quando a tendência é de alta, vamos operar sempre comprados. Os pontos de entrada operacional é na 21 e na 89. Então vai dar sinais na 21 e 89 que eu vou estar monitorando e executando a operação quando acontecer estes sinais. Pelo 5 minutos não deu este sinal, tá? Mas pelo 1 minuto que eu vou mostrar, deu o sinal na média 89 dos 5 minutos, só que pelo fractal inferior, que é o gráfico de 1 minuto, pela média 377 exponencial, tá? E a média vermelha é a 21, para quem que eu não falei no começo isso. Vermelha é 21, 89 é azul, né? Então eu tomei um stop aqui, eu vou mostrar para vocês depois, e depois o preço ficou abaixo da média exponencial 89. Então deu um sinal bonito, bem pequeno o risco, no gráfico de 1 minuto. Então nos 5 minutos não deu sinal de venda, tá? E nem fez nenhum tipo de configuração para iniciar um sinal de venda, mas no gráfico de 1 minuto deu um sinal de venda, que inclusive deu 1% de lucro. Bom pessoal, então veja que no início do pregão, lá no gráfico de 5 minutos não deu sinal, mas o preço chegou a bater na média 89, certo? Não deu sinal lá, mas por regra eu tenho que sempre utilizar a análise fractal para antecipar os possíveis sinais que vão acontecer no gráfico de 5 minutos. Então a média 89 dos 5 minutos, no 1 minuto, que é este gráfico, é a média 89, que esta média, é a média 377, que é esta média cinza. A média 377 do 1 minuto é igual a 89 dos 5 minutos. E deu um sinal aqui no rompimento da máxima desse candle, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima do candle, é o stop loss da operação, certo? Desse ponto até esse ponto, tá dando 0,3% de risco. Então, para dizer a verdade, deu a entrada operacional comprada 36,69 e o stop loss 36,81, ou melhor, 36,81 a entrada comprada e o stop loss 36,69. Tá dando R$ 324, 0,32%. Então, eu teria que entrar com um pouquinho menos capital, tá? Porque o meu capital total é 2.700 ações vezes a entrada operacional, porém está ultrapassando meu manejo de risco. Agora, se eu entro com menos capital, com 2.500 ações para este preço, em relação ao ponto de entrada e saída, o meu risco operacional é de 0,3%, que é o risco do Day Trade. Então, a primeira operação eu entrei com menos capital e tomei o stop, né? Então, o preço ele foi. Se eu faço a retração de FIBO aqui para pensar em zerar o risco da operação, tá? Faço a retração de FIBO aqui, veja aqui. A retração de 61,8 ainda está abaixo da entrada operacional. Então não teve como zerar o risco nessa operação. Então a gente tomou o stop, não zeramos o risco porque a regra do Trade System não permitiu. Aqui na média 377 de novo, quase deu um sinal de compra de novo, que eu já estava pensando em comprar, já preparei as boletas, já utilizei, já fiz toda uma preparação para entrar, não entrei porque não deu sinal aqui. Depois o preço foi abaixo da média 377, ou seja, assumiu a tendência de baixa. Então agora eu só vou operar vendido. E exatamente na 377 deu um sinal, certo? Um sinal de venda. Tá? Então 1 centavo abaixo da mínima desse candle, entrada operacional, vendida. E 1 centavo acima desse candle é o stop loss da operação vendida, que é o start de compra, certo? Então como que ficou a nossa situação? O meu capital total é 2.700 ações vezes o valor da venda, que é 36,66 a entrada operacional vendida, e o start de compra, que é o stop loss da venda, 36,70. Veja que eu estou com 0,11% de risco, R$ 108. Então quer dizer, eu posso estar alavancando praticamente 2x, né? E eu estaria com praticamente 3 vezes o meu capital, né? Então se a gente entra com 7.000 ações, por exemplo, a gente vai estar chegando quase no manejo de risco
7.200, a gente chega no manejo, quase chega no manejo de risco ainda, 7.300, certo? A minha entrada operacional pelo home broker aqui deu, em média, isso aqui, né? A entrada operacional 36,66, certo? Então eu vou deixar esse valor aqui, porque às vezes a gente faz a entrada, mas na realidade a gente tem várias ordens executadas, não apenas uma ordem executada naquele preço de disparo da sua ordem de venda, certo? Porque no book de ofertas tem pessoas na sua frente também, então a realidade é diferente da teoria, mas aqui na planilha eu coloco o valor aproximado, senão eu teria que colocar várias linhas, didaticamente ficaria muito trabalhoso e até para vocês entenderem ficaria mais difícil, então para facilitar o cálculo eu faço isso. Bom, então fiz a entrada operacional, certo? À medida que foi fazendo topos e fundos descendentes, nos topos confirmados eu fui protegendo o lucro. Então, quando fez esse topo aqui confirmado, eu já protegi o lucro aqui. Porém, fazendo a retração de FIBO aqui, tá? Fazendo a retração de FIBO aqui. Deixa eu traçar o FIBO aqui de novo. Vamos ver se ele funciona. Beleza. A retração de 61,8 do FIBO, para a gente proteger o lucro, está abaixo da entrada operacional. Então, aqui eu já coloquei um pouquinho abaixo para proteger o lucro e até superar as taxas. Porque a retração de 61,8 está bem depois da entrada operacional. Certo? Meu alvo, quando eu entrei nessa operação, é 1%, porque estatisticamente, por esse trade system, geralmente o preço vai a 1% e depois ele retorna boa parte. E muitas vezes reverte a tendência ou consolida. Não foi o caso de hoje, mas na maioria das vezes ele volta quase tudo, como aconteceu. Então, aqui a gente tem topo confirmado, protegi o lucro aqui, certo? Aqui eu tive um outro topo confirmado, protegi o lucro aqui. Veja que desse ponto até esse ponto, já estava me dando 0,65. Antes de ter feito esse novo topo confirmado, eu nem protegi o lucro aqui, porque eu saí por aqui, tá? Desse ponto até esse ponto aqui, tá me dando 1%. Tá? Eu saí a 36,29, em média foi 36,29, 36,28, 36,29. A recompra, então, eu vou colocar 36,28, porque tá menos, né, do que 1%, mas foi a média da saída operacional em relação à ordem de disparo. Eu não consegui sair, a maioria eu saí a 36,28, então vou colocar 36,28 aqui. Certo? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu estava alavancado. Por que eu estava alavancado? Meu risco da operação era 0,1%. Então, no gráfico de 1 minuto, eu consigo riscos bem pequenos. Gigantescamente pequenos mesmo. Porque eu consegui alavancar 2x. Certo? Então, tive um ganho de 2,77%. Realmente um ganho significativo em um único dia. Perdi uma operação, tá? Porém, ó, o meu lucro está de 2,47% hoje, tá? Parei de operar. Por que eu parei de operar? Porque a regra, tanto de frequência como de parar a operação, para conseguir atender a probabilidade de ganhar de 3 a 5% ou mais por mês no day trade, é quando você ganha na primeira, quando você ganha um bom lucro, dentro das 3 tentativas que eu faço todos os dias, dentro do horário de 10 da manhã a 1h30, eu paro de operar, né? Então, se eu ganho 0,5%, 0,6% na primeira operação, eu paro de operar. Não interessa se vai ter outras operações que vai dar mais. De fato, o mercado financeiro, a probabilidade maior é de você perder mais vezes, errar mais vezes, tá? Do que ganhar. Então, mesmo que você tenha um manejo de risco bom, por exemplo, o meu manejo de risco ele é poderosíssimo, tá? É um dos melhores, modéstia à parte, mas é um dos melhores manejos de risco que tem. Né? Nenhuma escola me ensinou isso. Fui eu que estudei, calculei as estatísticas e desenvolvi esse manejo de risco. O trade system é bom, mas se você pega o trade system e fica operando toda hora, porque tem uma regra de frequência, principalmente para swing trade position, tá? Que eu não falo aqui, essa técnica é para day trade. Para swing trade, para gráfico de 15, 60 minutos, para position, para operações de longo prazo, é diferente. Tá? Nos DVDs eu explico tudo direitinho, o manejo de risco que é diferente. Tudo certo lá, mas é diferente disso aqui. Porém, não é para você ficar operando direto, porque é muito provável que você perca mais vezes do que acerte. Hoje, no entanto, a gente teve
Mais uma operação aqui na média 8,9, né, que é a 21 dos 5 minutos, e deu 1% de novo, né? E deu novamente 1%. Então, agora a questão de por que você sai a 1%, Leandro, é uma estatística para este trade system. Tá? Então, a gente tem aqui, né, a entrada operacional aqui, deu praticamente 1%. Voltou quase tudo. Voltou praticamente 50% da onda. Depois, de novo aqui, ó, deu 1% de novo, né? Daí agora a gente vê claramente que o mercado está consolidando. Então, isso é uma estatística. Eu não sei explicar por que no day trade isso acontece, mas é uma estatística para esse trade system que o mercado ele vai até 1%, varia cerca de 1%, depois ele volta quase tudo. Por isso que eu saio a 1%. Agora no position trading, no swing trade, no 15 minutos, 60 minutos, ficar na tendência até o final. Existe uma técnica especial para você maximizar o retorno até o último topo, tá? Sair exatamente no último topo, por exemplo, não vou garantir, mas é provável que você saia muito próximo do último topo. Então, no DVD Trader Profissional Avançado, eu mostro uma operação da Gol que deu 150% de lucro. Então, eu fico na tendência até o final. É a metodologia Trend Follower Expert. Para o Day Trade, é um pouquinho diferente. Tá? Agora, pessoal, esta operação aqui, ela foi muito curtinha e muito rápida. Tá? Você pode achar que é fácil, porque você vai pensar, bom, então eu vou ter a planilha de manejo de risco quando eu comprar o curso Trader Profissional Avançado. Daí eu vou fazer o cálculo bonitinho, devagar, tranquilo, sem problema nenhum, e o mercado vai me esperar, depois que eu calcular na planilha de manejo de risco todos os cálculos de manejo de risco, direitinho, certinho, para eu entrar na operação. É isso que acontece? Claro que não. O mercado é rápido, em segundos ele pode dar o sinal. Então, quando fez esse candle aqui, eu já estava utilizando a técnica de manejo de risco veloz para Day Trade que eu ensino no curso Expert Day Trade nos 5 minutos e Swing Trade nos 60 minutos. Tá? Então, eu já estava com 4, 5 boletas preparadas, utilizando certas técnicas, calculando o manejo de risco de cabeça, porque eu ensino, né, com esse método nos DVDs Trader Profissional Avançado, eu ensino como calcular de cabeça, porque nessa operação eu entrei de cabeça, fiz o cálculo de manejo de risco e fiz de cabeça, porque não deu tempo de ir na planilha e preencher a planilha bonitinho, calcular o manejo de risco que exatamente como eu fiz, foi tudo de cabeça, certo? Porque foi muito rápido o sinal. Então não deu tempo de preencher na planilha. Depois eu preenchi na planilha e eu consegui fazer a entrada operacional. E consegui confirmar a entrada operacional corretamente, o manejo de risco que foi corretamente. Embora tenha sido um cálculo de cabeça aproximado, eu consegui acertar. Então, pessoal, esse aqui é o DVD que também vem com kit Trader Profissional Avançado. Tá? Isso aqui é uma coisa que a maioria dos cursos de Day Trade ignora. Tá? Livros de Day Trade não falam sobre isso. Que é a técnica que é inédita de manejo de risco veloz para Day Trade. Então, é uma contingência hiperveloz para a falha do start de compra ou stop loss para a entrada operacional. Então, você vai entrar na operação. Antes de você deixar o start de compra, você já vai ter uma metodologia para você entrar no mercado. Então, você vai estar trabalhando com 4, 5 boletas no home broker. Tá? Contingência hiperveloz para a falha do start de compra ou stop loss para limitação de prejuízo também. Então, você não depende de estar preenchendo a ordem. Existe uma tática de contingência para quando o gráfico dá o sinal, você consegue entrar mesmo assim. Independente se o sistema falhar ou não, independente se você não conseguir ter tempo de preencher a planilha e tempo de preencher a boleta. Tá? E contingência para cálculo de manejo de risco aproximada de cabeça. Foi o que eu fiz hoje, sem programa e sem planilha. Desta forma, se não der tempo para você calcular o manejo de risco na planilha com precisão e a operação começar, você mesmo assim consegue entrar na operação, como eu consegui, né? E embora tenha sido de cabeça, embora tenha sido aproximado, eu consegui acertar e eu fiz essa entrada aqui. Então existe todo um treinamento, todo um passo a passo que você tem que seguir para você trabalhar essa contingência. Porque é muito fácil, né? Você vir aqui no gráfico, mostrar onde foi a entrada, onde foi a saída, mas o trade já foi aqui. Mas na hora real, quando está acontecendo na realidade, é segundos, é questão de segundos. Então você precisa estar preparado. Então, esse curso, né, ele vem junto com o Kit Trader Profissional Avançado aqui, tá? E ele é um brinde, né? São 9 DVDs e tem ele de brinde também.
tá? Ele está aqui de brinde também. E ele vem com curso trader profissional avançado. Então, isso é um treinamento que realmente vai preparar você para realmente ser um profissional. Porque na teoria é muito fácil, mas quando o mercado está andando, você tem que ter táticas para conseguir lidar com a rapidez do mercado e também táticas para quando o sistema do home broker falha. Tá? Coisa que nenhuma escola está falando, com certeza. A grande maioria das escolas não fala isso. E possivelmente nenhuma, né, que eu saiba, nenhuma está falando sobre essas táticas aí, que são inéditas no mercado, inclusive. Bom, comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Então, o que eu vou estar falando aqui? Os traders fracassados é comprovado por pesquisas em relação aos traders, investidores que estão perdendo dinheiro no mercado financeiro, que estão fracassando. Eles acreditam que é necessário assumir riscos enormes para obter grandes lucros. Então, ele acha que eu tenho que ter um risco gigante aqui, tenho que me arriscar mesmo, tenho que botar todo o meu capital para ganhar dinheiro. E isso é uma grande mentira. O mercado financeiro, quando você pensa assim, seu trade system, o seu método consiste em se arriscar gigantescamente para ganhar um dinheiro, é garantido que você tem uma chance de 99,9% de quebrar rápido, tá? Mas no longo prazo com certeza você vai quebrar. Por quê? A probabilidade no mercado de capitais, na bolsa de valores, não importa o trade system. A maioria dos trade systems, são eficientes, eles vão errar mais vezes, ter mais falhas e ter operações eficientes. Só que nas operações eficientes, o trade system vencedor precisa maximizar lucros, exatamente como o meu. Tem a alavancagem inteligente, tem o manejo de risco, tá? Tem um manejo de risco veloz, certo? E tem um ponto de saída operacional estatístico, que é o de 1% para o day trade, no swing trade, position. É diferente, a saída operacional é diferente do trade system. Tem um pouco de similaridade, mas tem coisas diferentes no manejo de risco, certo? E quando eu acerto, eu ganho muito dinheiro. Então veja, ó, na primeira operação de hoje, eu errei, perdi 0,3%. Era para eu ter perdido mais, mas eu entrei com menos capital porque estava contra o meu manejo de risco, que é um manejo de risco comprovado para esse trade system. Na segunda operação, eu entrei com um risco menor, alavanquei, mas assumi no mesmo risco de 0,3. Então, se eu perdesse nessa operação, que poderia acontecer porque a probabilidade é maior, eu perderia 0,3% ainda. Mas se eu ganhasse, como eu estou alavancado, eu estou maximizando o meu lucro. Então, eu tive um lucro gigante hoje, exatamente porque o meu trade system consiste em maximizar retornos. Isso é manejo de risco puro e é isso que me faz ganhar dinheiro no mercado. Certo? Então, eu poderia me arriscar nessa operação, fazer uma super alavancagem na primeira operação, já estaria quebrado, certo? Já estaria com um dia quebrado, porque eu perderia uma fortuna. Então, não é para alavancar toda hora, tem a hora certa de alavancar. Em relação à frequência, né? Ó, da semana passada, semana passada até essa semana de hoje, o que está em branco é o que eu perdi, o que está em verde é o que eu ganhei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 operações perdidas para 1, 2, 3, 4. 13 operações eu errei e eu acertei apenas 4. Mas quando eu acerto, eu ganho um absurdo ou um bom dinheiro, tá? Então veja, 1,85, 1,51, 0,18. E hoje, 2,77. Hoje eu alavanquei gigantescamente meus lucros. Tá? Então, pessoal, absolutamente, você no mercado financeiro é garantido que a maioria das vezes você vai errar. Então, você precisa desenvolver um método e um manejo de risco que perca uma mixaria, que perca pouco dinheiro. E quando você ganha, você tem que operar a tendência, ficar a favor da tendência, ficar na tendência até o fim. Principalmente para position swing trade. No day trade, eu fico até 1% porque é estatístico. Quando dá 1%, o mercado volta quase tudo. Ou reverte a tendência. Provei isso hoje e provo em vários vídeos. Então é 1% e ponto final. Para o meu trade system, tá? Para o meu trade system. Se for usar outro trade system, não posso garantir que isso vai acontecer. Mas no meu trade system, com essas médias móveis, isso acontece. É estatístico e está comprovado. E com base
em ficar até 1%, além de ficar até 1%, eu utilizo a alavancagem inteligente, ou seja, uso a análise fractal para quê? Porque ao invés de eu assumir riscos enormes para ter lucros, eu vou assumir riscos pequenos demais, utilizando a análise fractal, ou seja, nos 5 minutos eu vou estar analisando a tendência. Mas eu vou entrar pelo 1 minuto, porque o sinal do 1 minuto é muito menor e muito pequeno. Então eu entro pelo 1 minuto lá, risco pequenininho de 0,1%, alavanquei 2x, porque dava para alavancar 2x e eu fiquei com um risco de 0,3, ou seja, mantive o meu manejo de risco fixo de 0,3 e ganhei esse absurdo aqui. Tá? Então, os alunos que não fizeram a operação por medo, novamente, é culpa minha? Não, é culpa dele, porque ele psicologicamente está afetado, não está conseguindo seguir o trade system, não está conseguindo ser confiante, e por isso eles não estão ganhando, porque eles perderam essas vezes aqui e emocionalmente eles foram afetados, certo? Por isso que é necessário o curso Trader Profissional Avançado, transforma você num trader profissional, exatamente porque ele tem a programação neurolinguística, tá? Que tem os exercícios para você mudar suas crenças. Não é a psicologia do trader que só conscientiza, que tem nas outras escolas na grande maioria. Que só conscientiza, só fala o que é certo e errado. Não adianta falar o que é certo e errado. O que é necessário é praticar, utilizar exercícios comprovados que funcionam para você realmente perder 13 vezes e acertar 4 vezes, e mesmo tendo perdido 13 vezes, você ainda continuou operando e acertou das 4 vezes e vai terminar possivelmente um mês positivo, certo? Então parece que é fácil, mas psicologicamente é muito difícil. Tá? Para mim é fácil porque eu sou frio calculista, já opero há 6 anos no mercado, faço exercício de PNL diariamente e eu sou frio calculista e eu opero isso aqui tranquilamente. Porém, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela audiência.